Olá pessoal, eu quero agora falar sobre o novo V-Ray Frame Buffer que foi introduzido no V-Ray 5 e também falar sobre uma nova função chamada Light Mix, que na minha opinião é um dos recursos mais interessantes que apareceram nessa última versão do V-Ray. Eu estou aqui com um arquivo aberto, que é um quarto, com alguns pontos de iluminação. Eu vou aqui abrir o meu Asset Editor e eu vejo que eu tenho já uma presetagem, uma imagem com um tamanho bem pequeno, uma qualidade média e um Global Illumination com Irradiance Map e Light Cache para a gente fazer um teste rápido de renderização. Então eu vou clicar aqui no nosso botão de render e a gente já percebe que o nosso V-Ray Frame Buffer tem uma aparência um pouco diferente da versão anterior. A gente continua tendo aqui um histórico do lado esquerdo, onde a gente pode salvar os últimos renders que a gente fez e fazer uma comparação entre eles. E a gente continua tendo também aqui do lado direito os nossos ajustes. A principal diferença é que agora eu não tenho todos aqueles controles de ajuste aparecendo de uma vez. Eu tenho alguns aqui já que eu posso mexer, como é o caso do Lens Effect. Então, se eu habilitar aqui essa opção e mexer nos valores de Size e Intensity, eu vou ter aquele efeito de glare, que fica bem interessante e dá um maior realismo aqui à cena. Eu vou desligar ele aqui. Eu tenho também aqui o efeito do denoiser, que ainda vai aparecer, porque eu marquei essa opção lá no meu Render Setup, então ele automaticamente criou aqui como se fosse uma camada de denoise, que eu posso até já verificar que quando eu ligo, ele já suaviza um pouco algumas superfícies e quando eu desligo eu volto a ter as superfícies com ruído. Mas se eu quiser ter acesso aos outros controles, eu tenho que adicionar cada um deles separadamente. A gente pode vir aqui nesse botãozinho, que é onde a gente cria como se fossem camadas. Então, na verdade, a lógica agora de ajustes do V-Ray Frame Buffer segue a mecânica de programas como o do Photoshop, que a gente consegue inserir camadas de ajuste e se a gente não gostar, a gente pode desligar e a gente pode também sobrepor essas camadas a efeitos que já foram aplicados. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou inserir, por exemplo, o efeito de exposição. Então, ele agora inseriu como se fosse uma camada de exposição que eu posso mexer, tornar a imagem mais clara ou mais escura. E eu posso também mexer na opacidade, que seria como se fosse a força dessa camada em relação à de baixo. Então, se eu aumentar muito a exposição, mas diminuir essa opacidade, é como se eu tivesse diminuído o efeito dessa exposição aqui muito alta. A gente também tem agora esse Blend Mode, que permite que a gente mescle esses efeitos com os elementos que estão aqui embaixo. E isso é bem parecido com o Photoshop, que também tem todas essas opções de Blending Modes que fazem com que esses efeitos agora interajam uns com os outros. Eu vou voltar aqui para o modo Override, que é o modo padrão. E quando eu não quiser algum tipo de correção aqui do V-Ray Frame Buffer, basta que ou eu apague, clicando aqui nesse xizinho, ou eu posso clicar aqui nesse olhinho e ele esconde esse efeito e a hora que eu quiser eu posso voltar com ele. Então, todos aqueles ajustes, aquelas correções, a gente pode encontrar elas aqui, por exemplo, Hue Saturation, que a gente pode tirar, por exemplo, a saturação, ele vai virar PB, ou aumentar a saturação e a imagem vai ficar bem mais colorida. A gente pode ainda controlar a opacidade e também a forma como esse Hue Saturation interage com os outros efeitos e assim por diante. Então, Color Balance, Curves, todas essas correções, elas agora precisam ser adicionadas e aí sim a gente pode mexer nos parâmetros dela e ajustar a imagem como a gente achar melhor. Quando eu não quiser, eu vou clicar aqui no X e eu posso voltar aqui à minha imagem original, que só possuía essas camadas de ajuste no início. Agora, além de ter aqui essa cara nova, um recurso bem legal é o Light Mix, que é um recurso que existe em outros renderizadores e agora o V-Ray 5 para o SketchUp incorporou em suas funcionalidades. Eu vou fechar essa janela de render, eu vou parar aqui o meu render, eu não quero mais
Eu não quero mais olhar para esse resultado final. Eu vou fechar aqui a minha janela de render. E eu vou novamente abrir o meu Asset Editor, porque eu quero adicionar um render element chamado Light Mix. Então eu vou procurar aqui esse botãozinho dos Render Elements. Render Elements são como se fossem renders extras, são como se fossem controles de renderização que facilitam muitas coisas durante o processo de render. Muitas vezes a gente pode usar o Render ID ou um Object ID para selecionar melhor os objetos na pós-produção. A gente pode simular uma profundidade de campo usando o Z-Depth. A gente pode separar camadas de renderização, como o fundo, os reflexos, as sombras, e isso permite que na pós-produção a gente tenha muito mais controle sobre a nossa imagem. No nosso caso, eu quero mostrar para vocês aqui o chamado Light Mix. Então, eu escolhi esse Render Element chamado Light Mix e eu vou colocar aqui para renderizar novamente. Ok, após um tempo, eu tenho agora a minha imagem renderizada. A gente já sabe que a gente pode trabalhar com alguns ajustes, por exemplo, exposição, saturação e matiz, equilíbrio de cor e outros, e a gente pode fazer alguns ajustes finais na nossa imagem após o render. Mas a grande novidade do V-Ray 5 é essa função chamada Light Mix, que eu acrescentei como Render Element e agora ela apareceu aqui. Quando a gente clica em Light Mix, a gente vê agora uma lista com todas as luzes presentes na cena. Então eu tenho desde as luzes do Environment, que são as luzes que vêm lá do Skylight ou do HDR e iluminam um pouco a cena. A gente tem todos os spots, as luzes internas. Enfim, a gente agora tem controle sobre cada uma dessas fontes de iluminação. Essas luzes que eu tenho aqui, elas correspondem às nossas luzes, então é interessante que vocês coloquem nomes que sejam facilmente identificáveis. Então eu coloquei aqui uma nomenclatura que eu depois pudesse encontrar aqui no meu Light Mix. Eu vou fechar aqui o meu Asset Editor. E agora eu tenho controle individual sobre cada ponto de iluminação depois do render. Então, se eu não gostei de alguma luz que eu acrescentei, eu posso basicamente desligar essa luz. Eu vou desligar aqui a luz Spot Teto, que são essas spots aqui no teto. Eu vou desligar a 6, vou desligar aqui a 7, vou desligar a 5. Então a gente pode ligar e desligar. A gente pode também mudar a força, a intensidade. Basta que eu mude esse valor aqui do lado. Então se eu achar que está estourando muito, eu posso colocar, por exemplo, 0,3 em cada uma delas. E agora elas estão bem mais suaves. A gente pode continuar agora controlando as outras fontes de iluminação artificiais e também a fonte de luz externa. No caso desse cenário, eu coloquei uma Rectangle Light aqui atrás da janela, então eu poderia vir aqui em Luz Janela e desligar ou ligar para ter esse efeito da claridade. Eu posso mexer nessa luz linear atrás da cama, que eu chamei de luz cabeceira. Eu posso colocar ela um pouquinho mais fraca. Enfim, então agora a gente tem um controle bem interessante de cada ponto de iluminação. Para finalizar aqui os meus ajustes, eu vou aumentar um pouco a força dessas luzes aqui Spot, que é a luz Spot Cama. Então vou botar um valor maior, tanto de um lado quanto do outro. E se por algum motivo eu não gostei aqui do resultado, eu posso clicar aqui em Reset e ele volta com o meu resultado anterior. Então essa é uma função bem legal do V-Ray, porque permite que após o render a gente tenha um bom controle de cada ponto de luz separadamente. E isso pode quebrar galho em várias situações que a gente já renderizou uma imagem e quer fazer um ajuste final bem feito. E uma última dica seria explorar diferentes combinações de luzes usando aqui o nosso History. Então, em primeiro lugar, eu tenho que habilitar aqui o History. A gente vem em Options, V-Ray Frame Buffer Settings. A gente procura aqui a aba History, clica para ativar e a gente escolhe algum lugar para salvar essas imagens que vão ficar aqui registradas no History. Eu vou marcar aqui para usar o próprio caminho do projeto. Vou clicar ali embaixo em Save and Close. E agora a gente pode fazer diferentes testes.
Por exemplo, eu posso salvar esse primeiro teste aqui clicando no maisinho. E eu posso agora desligar algumas luzes e ligar outras e salvar diferentes configurações de iluminação. Eu vou desligar aqui as minhas spots, por exemplo, e vou aumentar aqui o valor da minha luz de cabeceira. E vou salvar como uma outra opção. Então agora eu tenho aqui duas opções de imagens e agora eu posso clicar 2 vezes em cada uma delas e eu posso comparar como que o meu Light Mix me ofereceu 2 possibilidades interessantes de iluminação.